Atos capítulo 13, verso 1 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem é que foi que disse? Mas foi pela boca de um homem, tá certo? Ou apareceu um anjo, ou apareceu uma voz. Foi através de um homem. Eu e você podemos ser usados como canal de Deus, mas para essa pessoa que estava sendo usada, ela precisava perceber que o Espírito Santo estava dizendo. Disse o Espírito Santo. Uma pessoa estava sendo usada aqui: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, ou seja, depois de ser chamado, ainda jejuaram e oraram mais um pouquinho. Vamos confirmar para a gente entender que aquilo que a gente está ouvindo é o Espírito Santo. Vamos gastar mais um tempo na presença de Deus. Vamos entrar mais um pouquinho nessa intimidade com Deus. Gente, tudo é intimidade com Deus. Eu e você fomos criados para termos intimidade com Deus. Não é fórmula que funciona na nossa vida. É intimidade com Deus. E impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, mais uma vez, jejuando e orando. Impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Esse texto aqui fala de nós sermos sensíveis à voz e ao tempo do Espírito Santo. Chegou, quantas pessoas tinham? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. 2 foram enviados. E o resto? Não sei. A Bíblia não fala, não deixa o relato deles. Mas chegou a hora de Barnabé e de Saulo. Chegando a hora, eles precisavam estar sensíveis à voz e ao tempo da preparação. Mas como é que eu fico sensível à voz e ao tempo? Intimidade. Comunhão. Veja quantas vezes jejuando e orando. Jejuando e orando. Não era fórmula, gente, presta atenção. Não é fórmula, é intimidade. O jejum é tempo gasto com Deus. Não é tempo gasto sem comida. Isso é dieta. Que os nutricionistas digam glória a Deus, aleluia. Jejum é tempo gasto com Deus. Onde você separa um tempo de algo que você estava fazendo, seja de uma comida, seja de algo para você gastar tempo com Deus e orar. Eu não entendo a pessoa, estou fazendo jejum, está fazendo o quê? Não fez nada, não orou, não fez nada, foi trabalhar. Isso não é jejum, gente. Todo exercício espiritual tem que voltar a nossa atenção para Deus e não fazer outras coisas que vão roubar a nossa atenção. O mundo está aí com várias coisas para roubar a nossa atenção. Nós precisamos tirar esse tempo, gente. Eu sei que não é fácil. A carne pede para você não fazer. Mas a gente se disciplina. A gente diz não para o jejum. A gente diz não para a carne. Não, eu preciso fazer isso. É necessidade vital. Eu preciso fazer isso. Aleluia. Eles jejuaram e oraram. Precisamos respeitar o tempo da preparação. O tempo da preparação, gente, é muitas vezes mais importante do que o tempo da ação no ministério. Olha só, o Espírito Santo me disse isso hoje. Calcule o custo do prédio e invista na construção com material de qualidade. Como diz o comercial, se não for tigre, não vale. Aleluia. Calcule o custo. A gente está tentando entrar no ministério. Diz, o que eu preciso fazer no ministério? Eu preciso pregar, eu preciso saber administração, então eu vou pegar, vou me cercar de métodos que vão me ajudar a pregar, a administrar.
Os melhores materiais para a construção da sua vida espiritual você vai ganhar com tempo gasto com Deus, investido na presença de Deus. Esse é o melhor material que você vai obter, o melhor, da melhor qualidade. Quantos reis, você vai lá em Crônicas, quantos reis começaram a governar sendo jovens e foram bem-sucedidos? Por quê? Porque buscaram a Deus. O rei Uzias, Jotão, foram bem-sucedidos porque buscaram a Deus. E você vê Uzias era um camarada assim, à frente do seu tempo. E construía armas de guerra, fazia estratégias, mas a Bíblia diz que ele só prosperou porque ele buscou a Deus. Ei, para o seu ministério avançar, para o meu ministério avançar, não é estratagema humano, não é marketing nem coaching, aleluia. É a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo dizendo para você, andai por esse caminho, dizendo para você, não faz isso. Gente, você aprende aqui na escola, se não tem paz no seu coração, não faz. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Essa paz é o que? A presença do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, gente. Nossa preparação começa no nosso tempo de busca. Anota isso aí, por favor. Nossa preparação começa no nosso tempo de busca. A preparação acadêmica nos prepara para o natural. É importante. É importante você aprender a falar em público. É importante. Mas a nossa vida devocional nos prepara para o sobrenatural. Eu vou repetir. A preparação acadêmica nos prepara para o natural. Mas a nossa vida devocional nos prepara para o sobrenatural. É a nossa comunhão que nos sustenta verdadeiramente o nosso chamado. A preparação acadêmica nos prepara para o natural. Mas a nossa vida devocional nos prepara para o sobrenatural. É a nossa comunhão que sustenta verdadeiramente o nosso chamado. Há um tempo atrás, eu li um livro muito bom, chamado A Prática da Presença de Deus. Brother Lawrence, ou Irmão Lourenço da Ressurreição. E esse irmão Lourenço, um monge, ele vai para um mosteiro, e nesse mosteiro, na sua prática com Deus, ele fala, gente, a única coisa que eu não quero fazer é ir para a cozinha. Onde é que Deus coloca ele? Na cozinha. Aleluia! Glória a Deus. No momento de estar ali na cozinha, ele aprende o seu ofício natural, e ele toma uma decisão. Mesmo nessa situação, eu quero perceber a presença de Deus. E ele começa a praticar a percepção da presença de Deus. Quantos aí entendem que Deus está aqui? Amém. Quantos aí entendem que se você for no Guanabara, no dia do aniversário do Guanabara, aleluia, Deus também está lá. Porque Ele é onipresente. Mas Deus só se manifesta onde Ele é honrado. E você entende que no momento que você começa a perceber a presença de Deus, isso demanda uma resposta. E o irmão Lourenço começou a decidir responder a Deus. Ele começou a preferir responder a Deus. E nessa prática, ele foi crescendo na sua percepção. Gente, ao ponto, há relatos históricos, ao ponto das pessoas fazerem fila para comer a comida que ele fazia, porque eram curadas. A presença de Deus, ela vai expandir não somente de você, mas através do que você faz. Você lembra que o lenço de Paulo, de Pedro, curava? Paulo, Pedro, João, Tiago no barquinho, aleluia. No mar da Galileia, né? Glória a Deus. Você lembra
que coisas maravilhosas eram feitas pelas mãos dos apóstolos? Por que ele não vai usar aquilo que você faz para abençoar outra pessoa? Mas tudo começou com o irmão Lourenço decidindo perceber a presença de Deus. E no seu livro, A Prática da Presença de Deus, ele fala essa frase aqui, olha só, gente, que interessante. A prática mais santa e necessária na nossa vida espiritual é a presença de Deus. Isso significa encontrar prazer constante em sua companhia. Não é interessante que quando você pode estar fazendo lá aquilo que o seu chefe mandou você fazer que você não gosta, você ainda pode encontrar prazer em Deus que está lá com você, fazendo aquilo com você, para que através daquilo uma outra pessoa seja abençoada? O irmão Lourenço descobriu isso dizendo que isso significa encontrar prazer constante em sua companhia divina, falar humildemente, amorosamente com ele em todo o tempo, em cada momento, veja, sem limitar a conversa de forma alguma. E muitas vezes isso está na sua apostila. Muitas vezes, eu e você limitamos a conversa pela falta de percepção. Eu não sei se você percebe isso, essas direções do Espírito. Às vezes a gente está achando que vai ser um negócio assim meio mirabolante, né? Caramba, Deus vai falar comigo, vira à esquerda. Por que ele vai virar à esquerda? Porque vai fugir do engarrafamento, aleluia, ou de um tiroteio. Uma vez eu estava num lugar, eu estava dirigindo, e aí o Espírito Santo falou, vira à direita, acho que era direita, esquerda, papá. Aí, beleza, só foi aquilo. Fiquei com isso na cabeça, procurei no noticiário, teve alguma coisa, aqui não teve nada. Falei, será que eu ouvi a voz de Deus? Aí o Espírito Santo falou comigo. Eu falei contigo. Eu só estava querendo testar a conexão. Deus fala com você pelo prazer de falar com você. E no falar com você, algo poderoso acontece. Porque a palavra que ele fala faz alguma coisa. A palavra que ele fala tem poder. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Isso ele usou mais para frente só para dizer, a conexão está legal? Você está me ouvindo? Da próxima fica atento, aleluia. Antes de você se relacionar com o livro, se relaciona com a pessoa, aleluia. Para que você possa ser um apaixonado por aquilo que a pessoa diz. Faz toda a diferença, gente, nós buscarmos a pessoa antes da gente se lançar no livro. É interessante, João capítulo 5, aleluia, abre aí comigo, vamos lá. João capítulo 5. Vou começar com isso para que a gente possa entender que a gente está numa escola bíblica, e a gente vai ler livros, e a gente lê a palavra, e a gente se relaciona, né? Você está recebendo informação no seu coração, que o Espírito Santo vai traduzir a informação em revelação, mas nós precisamos primeiro, antes de tudo, valorizar o nosso relacionamento com a pessoa. E aí João capítulo 5, verso 39, Jesus está falando com aqueles homens, e fala, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. E João capítulo 17, verso 3, Jesus vai explicar o que é a vida eterna, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então Jesus estava falando de conhecer a Ele, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a mim ou apontam para mim. Quando você está lendo, gente, está fazendo o seu devocional e você está lendo as Escrituras vão apontar para a pessoa de Jesus, vão apontar para Deus. Só que Jesus fala algo no verso 40, que é de deixar a gente de boca aberta. Contudo, não quereis vir a mim para teres a vida. E quantas vezes a gente se relaciona com o livro e a gente acha que o livro está bom. E a gente acha que somente a letra está boa. Mas a gente entende que a letra ela pode matar, mas é o Espírito quem vivifica.
A Bíblia diz que o primeiro Adão é um ser vivente, mas o segundo Adão, ele é um ser vivificante. Então, o nosso relacionamento com a pessoa, quando você está lendo a palavra, gente, acha Jesus nesse relacionamento. E quem é que traz isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai revelar para você aquilo que você está aprendendo aqui. Que legal você ouvir uma revelação de um professor, de um pastor, de um amigo seu. Outro dia eu estava conversando com o Dirceu me mandou uma bomba, uma frase. Jesus está falando, aleluia. Mas o melhor é você ouvir o Espírito Santo. Então o pastor está falando, o professor está falando, um amigo seu está falando, ouça a voz do Espírito Santo, né? Reconheça a voz do Espírito Santo. Mas para que a gente possa reconhecer a voz do Espírito Santo, a gente precisa gastar tempo com ele. Para poder, sabe aquela pessoa que já pega o telefone, você não precisa nem do Bina. Você já pega o telefone, você já sabe que é aquela pessoa. Que tantas vezes você conversa com ela por dia. E você tem uma impressão no seu coração, você começa a perceber, é o Espírito Santo. E você tem uma outra impressão no seu coração, você tem que perceber, caramba, eu estou achando que isso aqui é carne, então vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver se é isso mesmo, a voz do Espírito Santo, porque eu prefiro seguir a voz do Espírito Santo. Então, essa impressão só vai crescer no nosso coração à medida que a gente caminha com Ele. E olha só que interessante, a gente estava vendo isso, João capítulo 14, verso 26, na Bíblia Amplificada, clássica, ela diz, mas o conselheiro, o consolador, o ajudador, o intercessor, o advogado, o fortalecedor, aleluia, o auxiliador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir ao meu favor, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar, lhe trará à memória tudo o que eu lhes disse. Tudo o que Jesus disse. Tudo. Catuca duas pessoas aí e diga, tudo é tudo. Aleluia. Isso. Dá aquela cotovelada no rim do irmão aí devagar. Aleluia. Só para dar aquela cortada, comeu aquela pipoca ali no recreio. Aleluia. Outra coisa que a gente viu, gente, a nossa preparação começa no nosso tempo de busca. A gente vai se preparar para uma mensagem, a gente vai se preparar, a gente não cai direto. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo me direcionando. Não é tempo gasto com o livro que salva a nossa vida, que traz direção. É tempo gasto com a pessoa de Deus. Sabe? E às vezes você está no seu ônibus, no metrô, e às vezes você não está lendo a Bíblia, você está ouvindo uma mensagem. E o Espírito Santo está falando com você. Às vezes você não está ouvindo uma mensagem, você está segurando ali no ônibus e esqueceu de levar o MP3 player, e você está só agradecendo a Deus. O Espírito Santo está falando com você, você está falando com Ele. Esse é o nosso relacionamento que a gente tem com Ele todos os dias. É um relacionamento dinâmico, é um relacionamento vivo. Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus presente. Eu tenho uma série que eu vou recomendar depois você assistir. São duas séries. A primeira é Davi conhecia o seu Deus. E lá eu falo um negócio interessante que marcou meu coração, que Davi não conhecia apenas qualquer aspecto de Deus. Ele conhecia um Deus próximo. Ele conhecia um Deus vivo. Sabe? Ele conhecia um Deus em intimidade. Isso fez toda a diferença na vida de Davi. Toda a diferença. Uma outra série que a gente vai falar aqui um pouquinho também depois é Rios do Espírito. A gente fala justamente sobre essa questão dessa sensibilidade. Como é que a gente desenvolve essa sensibilidade? A Bíblia diz que no dia da festa, Jesus disse, se alguém tem sede, vem em mim e beba. Gente, do seu interior vão fluir rios de água viva. Do seu interior vão fluir rios. Não é assim, chuvarada assim. Sabe, quando você quer brincar com o outro para fingir que espirrou? Assim, sabe? Brincadeira de adolescente, mas todo mundo já fez na vida, aleluia. Não, é enxurrada. Vai fluir de dentro de você. Do que ele está falando? De um relacionamento vivo com o Espírito Santo. É isso que ele estava falando. O nosso tempo de preparação começa no nosso tempo
de busca. Isso é muito importante. E a gente começou vendo essa citação do irmão Lourenço da Ressurreição, livro que eu citei para vocês, Prática da Presença de Deus. Um livro interessante, muito legal, que ele fala justamente sobre essa jornada desse irmão Lourenço, o Brother Lawrence, a jornada dele de perceber a presença de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, gente. Nós estamos nessa jornada de praticar a presença de Deus, de desenvolver a percepção da presença de Deus. Essa é a nossa jornada. E ele diz, a prática mais santa e necessária na nossa vida espiritual é a presença de Deus. Isso significa encontrar prazer constante na sua companhia divina. Falar humildemente e amorosamente com Ele em todo o tempo, em cada momento, sem limitar a conversa de forma alguma. Então a gente começou aí, eu quero que você abra comigo então em Deuteronômio, capítulo 4, a gente não vai ver o capítulo todo não, mas é só para a gente passar aqui por alguns versículos. E aqui em Deuteronômio capítulo 4, Deus está dando um alerta aqui, gente, coisa tão interessante. Deuteronômio capítulo 4, eu vou salpicar aqui alguns versos para a gente chegar no verso 29, que é onde eu quero chegar. Mas só para você notar aqui algumas coisas, você vê que a palavra de Deus é viva, por causa do Espírito Santo que revela a palavra. Eu comecei a ler Deuteronômio capítulo 4, verso 4, diz, porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje está... Gente, isso é demais, cara. Vocês que permaneceram fiéis, todos hoje estáis vivos. Todos hoje estáis vivos. Quem? Todos que permaneceram fiéis. Cara, isso falou no meu coração, hoje de tarde. Isso falou no meu coração. Pula lá para o verso 9. Ele fala, tão somente, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos, não é o que os teus olhos viram, não. Olha só como é que o Espírito Santo ele vai iluminando as coisas. Não é o que os seus olhos viram, não, é o que os teus olhos têm visto, diz aqui na minha versão. Olha só o relacionamento todos os dias, o que os seus olhos têm visto, é contínuo. Eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo contínuo, você tem, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. No verso 10 ele fala aprender a temer. No verso 15, guardai, pois, cuidadosamente as vossas almas. Novamente, a instrução do Senhor. E aí ele fala sobre eles não fazerem imagens de escultura, né, não adorarem ao sol, não adorarem à lua. E ele começa a falar disso, mas no verso 25... ele diz o seguinte, quando, pois, gerardes filhos e filhos de vossos filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, ou seja, ele estava falando de uma possibilidade, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para o provocar a ira, e ele começa dizendo o que ia acontecer com eles, e verso 26, e verso 27, olha, o Senhor vai fazer isso, olha só, vocês estão servindo a outros deuses. O que eu achei interessante é, verso 29, mesmo assim, de lá, se vocês buscarem a Deus, ao Senhor o teu Deus, vocês vão o achar, quando o buscardes de todo o vosso coração e de toda a tua alma. Não é só com o interior, gente. A alma fala do sentimento. A alma fala da vontade. Não é só o meu interior ser recriado para adorar a Deus. Quantos aí já nasceram de novo? Se você nasceu de novo, o seu homem interior, e aí a gente fala então dessa parte do homem interior chamada espírito, o seu espírito foi recriado para adorar a Deus, o seu espírito está aí na fome, porque você não orou hoje, ele está querendo falar com Deus, ele está querendo se relacionar com Deus, isso vem do seu espírito recriado, mas Deus fala assim, não deixa só o seu espírito recriado não, envolve o teu desejo,
envolve a tua vontade. E que eu acho que o Brother Lawrence fala isso, muito legal. Ele fala, a prática da presença, isso significa encontrar prazer constante. Sabe, você se deliciar na presença de Deus, e a sua alma está ali, se deliciando na presença. Eu não oro por obrigação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu entendi o que a pessoa quis falar, e a pessoa falou, não, pastor, isso e aquilo outro, você vai receber uma bênção, aleluia, essa semana, mas você não vai precisar orar nem jejuar não, tá bom? Aí eu fiquei pensando assim, tá, mas eu não oro em jejum por obrigação não, eu oro porque é meu prazer. Então, assim, eu entendi que a pessoa estava querendo falar, tem situações na nossa vida, que você está andando na rua, a bênção cai em cima de você. Mas Jesus nem pediu, tem outra que você só pensou, já passou por essa? Só pensei, caramba, esse Deus é bom demais, ainda que a palavra não me chegue, tu já sabe os meus pensamentos, Senhor, aleluia. Mas ele continua dizendo, me busca, não perca a gana, o desejo de buscar a Deus de todo o seu coração. A gente não busca porque a gente deve, a gente busca porque é nosso prazer. E é isso que Deus está falando aqui. Quando estiveres em angústia, verso 30, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor o teu Deus, e lhe atenderes a voz, olha a resposta, buscar a Deus, te voltares para o Senhor, e atenderes a voz, isso quer dizer o seguinte, Deus vai falar, e a gente precisa responder. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nunca te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Esse é o nosso Deus. Salmo 119 vai dizer isso aqui para a gente, bem-aventurados os que guardam as prescrições e o buscam de todo o coração. Diga, de todo o coração. Provérbios 8:17 vai dizer, eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Hebreus capítulo 11, verso 6, você já conhece, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E agradar tem o sentido de concordar. Olha só que interessante, concordar. E Amós, você vai lembrar que, como podem dois andarem juntos se não houver entre eles acordo? A palavra acordo ali no hebraico é desposar. Como é que dois podem andar juntos se eles não tiverem uma aliança? Esse termo aqui, em grego, ele traz o sentido não somente de concordar. O dia tá legal hoje, né? Tá legal, concordamos. Se não mudou minha vida, nem mudou a vida dele. É papo de elevador. Deus não fica com papo de elevador. Deus trata com a gente e a palavra que Ele tem nos dito é espírito e é vida, muda a minha vida, me transforma para que eu possa ser cheio daquela palavra e quanto mais cheio daquela palavra, mais eu posso dar para as outras pessoas. Ora, sem fé é impossível viver em aliança com Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é. Não é somente que Ele existe, deve crer que Ele é. Primeira coisa, aquele que se aproxima de Deus. Então fé fala de aproximação, fé não é uma fórmula, fé não é uma fórmula mágica. Fé é viver em total união e dependência de Deus, é relacionamento. Então aquele que acredita que Ele é, quando ele se aproxima de Deus, ele vai ganhando uma imagem mais clara de quem é Deus. Uau! Não dá para andar com Deus à distância, gente. Não dá para andar com Deus à distância. Não dá para terceirizar o nosso relacionamento com Deus. É tete a tete, é todo dia, é pessoal, é individual. E número 2, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é e que se torna galardoador dos que o buscam. Quanto mais você busca, mais você acha. É insondável, interminável, é eterno. Quanto mais você busca de Deus, mais você encontra. Ele nos recompensa com o quê, gente? Com o que Deus nos recompensa? Ele nos recompensa com Ele mesmo.
Você lembra das tribos lá, dos levitas, que não tiveram terra nenhuma? Deus vira para eles e fala, vocês estão chateados com o quê? Eu vou ser a porção de vocês. Que é coisa melhor do que você ter o Deus eterno com você. Que é coisa melhor do que você ter o Deus que é a própria prosperidade com você, o Deus que é a própria saúde com você, o Deus que é a própria paz com você. Quer coisa melhor? Está querendo trocar isso por um pedaço de terra? Em Vargem Grande? Aleluia! Parece até que, sabe aquele programa que bota aquele negócio? Quer trocar a sua casa por uma cueca furada? Sim! E quantas vezes a gente, olha a percepção, gente, sem perceber o que está acontecendo, a gente acaba fazendo trocas. A gente faz isso muitas vezes. Quantas vezes a gente não faz trocas com coisas miúdas, quando Deus está querendo nos dar tesouros, e onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. A questão do ter prazer em Deus. Ter prazer na presença de Deus. Então, gente, intimidade com Deus, anota essa aí, fala de uma busca intensa dEle ou por Ele. Intimidade com Deus, fala de uma busca intensa com Ele, não é uma vez na semana não, gente. É intensidade. Deixa o anjo reclamar, mas não sai daqui de casa. Nossa, só chega na hora da comida. Claro, a comida é boa. A casa é gostosa. Vou ficando na presença de Deus, aleluia. Qualquer exercício espiritual que a gente faça, se não for para vivermos em mais união com Ele, não há sentido. Oração, somente por repetição de palavras, não tem sentido. Gente, é um negócio ilógico. Outro dia, eu fico pegando assim, porque a gente tem um certo, como é que fala? A gente como pastor, então a gente sai, vê, coisa e tal, de repente, no meio da mensagem, a gente dá uma saída, cadê? Tá, o pessoal está aqui dentro. O pessoal se arruma para vir para a igreja e diz que é para Deus. Estou pegando pesado, aleluia, me perdoa. Aí fala, não, vou botar meu melhor para Deus. E não consegue nem sentar 40 minutos para ouvir uma mensagem. Tem que ficar aqui atrás conversando. Era melhor ter acordado mais tarde. Ter preparado o franguinho melhor. É um negócio assim que às vezes não tem sentido. Você está comigo? A oração, que não é para ter união com Ele, não tem sentido. O estudo bíblico, a gente vai ver isso aqui, que não for para ter união com Ele, não tem sentido. A vida cristã sem Cristo não tem sentido. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje, e a pastora estava falando justamente isso. A gente vai minimizando os princípios, ao ponto de daqui a pouco a gente bota Cristo de lado e a gente vive nosso próprio cristianismo. É um cristianismo sem Cristo. O que torna o nosso cristianismo verdadeiro é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo todos os dias na nossa vida. É isso que nos torna crentes verdadeiros. Não é o quanto eu carrego a Bíblia. É o quanto eu tenho relacionamento com o Espírito Santo. E eu vou aprendendo a lidar com o meu Deus ali, naquele meu relacionamento, e a lidar com os meus irmãos. É prática de vida. É o prazer que a gente tem, sabe, de gastar 1 hora. Às vezes você tem 15 minutos, gente. Que sejam os melhores 15 minutos do seu dia na presença. Eu vou dizer na presença de Deus, mas não é o termo certo, porque você vive na presença de Deus. A gente tem que parar com isso. Você vive na presença de Deus. Mas aquele momento que você separa, aqueles 15 minutos, eu me lembro uma vez, eu trabalhava no Flamengo, e eu tinha 1 hora e pouca de almoço, e eu descia ali o prédio, ia para a Praia do Flamengo, aí andava, orava, daqui a pouco mudou. Voltei para o centro da cidade, não tinha mais Praia do Flamengo,
não tinha mais aquele ventinho batendo na hora do almoço, eu só tinha um cubículo no banheiro. E às vezes só tinha que... Eu almoçava, gente, eu almoço rápido, mas naquela época eu almoçava bem rápido. Porque eu almoçava e vazava para dentro do banheiro. Gastava tempo na presença de Deus ali, buscando. Sabe, às vezes você não tem 1 hora, você tem 15 minutos. Busca 15 minutos. Quando sair dos 15 minutos, você vai ver que o seu trabalho vai ser diferente, que a sua percepção ela está mais aguçada. Você está entendendo? A gente faz isso e a nossa percepção fica aguçada. Durante o dia, o mundo quer jogar um montão de coisa. Vai empoçar ali o nosso poço ali, vai entulhar o nosso poço ali, como fizeram com Jacó, cava de novo. E eles vão tentar entulhar, e cava de novo. O que a gente não pode perder é a percepção da presença de Deus. O que Deus está falando? O que Deus está fazendo? Isso, gente, eu falo para vocês, não é das coisas mais fáceis de fazer, não. Porque a carne sempre milita contra o espírito. Mas é o melhor para nós. Mais uma frase aqui do irmão Lourenço. E ele, aqui nessa parte, ele se comunicando com uma outra pessoa. E essa pessoa relata, ele me contou que a base da sua vida espiritual estava numa alta noção e estima de Deus através da fé. E ele começa a enumerar o que era para ele essa alta noção e estima de Deus através da fé. Número 1, que quando ele finalmente compreendeu bem, não teve outro cuidado a princípio, além daquele de rejeitar prontamente qualquer outro pensamento, para que ele pudesse realizar todas as suas tarefas por amor a Deus. Gente, parece surreal, mas é a verdade. É o nível verdadeiro. Sabe, esse pensamento não vem, eu quero andar pelo amor de Deus. Eu quero perceber o amor de Deus. Ele continua dizendo que a confiança, número 2, que colocamos em Deus o honra muito e atrai para nós grandes graças. Ou seja, está falando ali de Hebreus capítulo 11, verso 6. Número 3, que ele frequentemente experimentar a prontidão do socorro da divina graça em todas as ocasiões e da mesma experiência quando ele tinha negócios a resolver. Ele não pensava nisso antecipadamente, mas quando era hora de agir, ele encontrava em Deus, como num espelho límpido, tudo o que era apropriado a ele fazer. E 4, que muitos não avançam no progresso cristão, porque se agarram a penitências, se agarram a estruturas, se agarram a fórmulas e exercícios particulares, enquanto negligenciam o amor de Deus, que é o fim, a finalidade. Que isso aparecia claramente em seus trabalhos. E essa era a razão pelo qual vemos tão pouca virtude sólida. Que não era necessário, olha só, isso aqui, gente, isso aqui é forte. Que não era necessário nem a arte, nem a ciência para ir. Sabe quando o pastor Hélio fala, vem sem cabeça? O irmão Lourenço traduz de outra forma. Não precisa nem arte, nem ciência para ir a Deus, mas apenas um coração resolutamente determinado a aplicar-se a nada além de Deus, por Ele mesmo e amar a Ele apenas. Uau! Hashtag, que é isso? Esse teu irmão aí está dormindo, está com aquele olhinho de apaixonado, aleluia.